acho que a rádio tem um alcance menor. Nesse momento são 18 horas, contando com a presença dos vereadores, declaro aberta essa sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2021. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores que participam desta sessão, os presentes no plenário e a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 25 de outubro. Solicito ao secretário vereador Silas para que faça a leitura das correspondências. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, aos assessores da casa, em nome do Dr. Marco Iser. Saudação especial à secretária Michele, secretário Laba também presente, seu secretário Leandro, e a todas as pessoas que nos assistem. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 322 de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 136 de 2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Veracruz para o exercício financeiro de 2022. Sendo que se apresenta para o momento, e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Mensagem de encaminhamento do projeto de lei número 136 de 2021. Senhores vereadores, dentro do prazo estabelecido pela lei, estamos remetendo o projeto de lei orçamentária anual para o exercício de 2022 para apreciação e aprovação legislativa. Esta proposta foi elaborada obedecendo a todas as determinações e exigências legais aplicáveis à elaboração do orçamento público. Entre as principais leis e regulamentos obedecidos na elaboração desta proposta, podemos relacionar os dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, Lei número 4.320, de 17 de março de 1964, Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. A situação econômico-financeira do município pode ser considerada equilibrada ou sob controle, ao considerarmos que as exigibilidades, saldo da dívida flutuante e restos a pagar do exercício, a curto e médio prazo, alcançam valores abaixo das disponibilidades. Apesar dos elevados custos de manutenção dos serviços públicos, constata-se que as despesas com pessoal do Executivo fica aquém de 54% da receita, ou seja, inferior ao limite máximo estabelecido em lei, bem como a dívida pública compromete apenas um pequeno percentual do orçamento. Este equilíbrio torna possível não só a preservação do patrimônio do município, como também uma maior capitalização, haja vista que no orçamento as despesas de capital superam a receita com alienações. A política econômica financeira do município, expressada
expressada na proposta é de melhorar o atendimento às necessidades dos munícipes. A receita prevista de R$ 108.511.325,86 para o exercício foi formulada inteiramente dentro das estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no país. Assim, estabelecendo-se um crescimento médio entre 5% e 10% para os exercícios subsequentes. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita arrecadada nos últimos meses, considerando-se a projeção até o final do exercício e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores. Limitados pelo realismo da estimativa da receita na política econômica financeira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas para custeio e investimento conforme a necessidade de cada setor. A maior fatia dos recursos públicos concentram-se na educação e saúde, uma vez que essas duas áreas exigem cada vez mais recursos em função da crescente demanda. Nas demais áreas, procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo, a fim de garantir o equilíbrio das contas, caso o município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento ou mesmo a ocorrência de outros riscos, foi consignada no plano previsão de reserva de contingência para este fim, no valor de R$ 60 mil. Finalmente, ressalta-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado é dotar o município das políticas básicas de atendimento aos munícipes, o qual contempla as metas prioritárias para a comunidade, elencando os programas que traduzem a vontade popular. Estes os esclarecimentos que, no atendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos nobres edis veracruzenses, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos. Veracruz, Rio Grande do Sul, 27 de outubro de 2021, assinado pelo prefeito Gilson Adriano Becker. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 325, de 2021. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 137, de 2021, que autoriza a testada diferenciada e da outras providências. Projeto de Lei número 138, de 2021, que autoriza a abertura de créditos suplementares no montante de 500 mil e da outras providências. Sendo que se apresenta para momentos e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito Municipal. Pedido de informação da vereadora Cira Maria Gassen-Kaufmann. A vereadora Cira Maria Gassen-Kaufmann, no uso de suas atribuições legais, vem, através deste, requerer o fornecimento das seguintes informações. Lista de servidores contratados no período deste ano, 2021, com contratos emergenciais. Também se solicita a função e local de trabalho que cada um destes contratados ocupa, sendo que se apresenta para o momento e certo de sempre sua honrosa atenção, despeço-me. Veracruz, 3 de novembro de 2021, assinado pela vereadora. Temos também 3 indicações que deram entrada na casa no dia de hoje. Indicação número 178, de 2021, de autoria da vereadora Cira Kaufmann, sugerindo ao Poder Executivo que terrenos baldios localizados no centro do município sejam disponibilizados a servir como estacionamento público e gratuito, mediante prévio cadastro no Departamento Municipal de Trânsito e Obras. Indicação 179, de 2021, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando a instalação de lâmpadas de iluminação pública na prainha da Coxilha Mandelli, iniciando em frente à propriedade do senhor Hélio Moraes até a prainha. Indicação 180, de 2021, de autoria também do vereador Flávio Schink, solicitando a instalação de um redutor de velocidade nas imediações do Mercado Fischer, no bairro Arco-Íris. Seria isto, senhor presidente. Agradeço ao vereador Sila pela leitura das correspondências. Passaremos nesse momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes.
Projeto de Lei Legislativo 018, Projeto de Lei Executivo 136, 137 e 138 para as comissões de Constituição e Justiça e Redação. Solicita a vereadora Cira que comunique o relator para os projetos. Senhor presidente, colegas vereadores, a vereadora Vaneila, quero saudar aqui também a presença do vereador Abrelino, dos secretários Leandro, secretária Michele, secretário Rafael, secretária Clair, e saudar a todos os assessores que acompanham esta sessão, bem como as pessoas que de casa, através da nossa rede social, também têm a oportunidade de acompanhar os trabalhos dessa casa. Senhor presidente, eu vou assumir a relatoria do projeto de lei número 136 e 137 de 2021, e o projeto de lei número 138 de 2021, eu indico o vereador Flávio como relator, e o projeto de lei legislativo 018 de 2021, também o vereador Flávio. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação. Projeto de Lei 136 e 138 para as comissões de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, assessores desta casa, secretários municipais que se fazem presentes, o Michael, o Diego, o Laba, a Clair, o Leandro e a Michele, ex-vereador Abrelino, né, e os demais que se fazem presentes. Projeto de lei número 136, senhor presidente, a minha pessoa, e projeto de lei número 138, a vereadora Vaneila Helfer. Seria isso. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação. Passaremos para a fase de votação dos projetos. Projeto de Lei Legislativo 016, de autoria dos vereadores Flávio Schink e Cira Kaufmann, que institui o município de Veracruz a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Droga e dar outras providências. Coloco a palavra à disposição dos autores do projeto que queira se manifestar pelo tempo regimental. Conceda a palavra à vereadora Cira. Senhor presidente, mais uma vez saúdo os colegas e os presentes e gostaria de me reportar a esse projeto, que é de autoria minha e do vereador Flávio Schink. Eu que a vida inteira trabalhei na educação e atendi a juventude do nosso município, e o Flávio, que tem um trabalho como servidor na Polícia Civil, esse é um projeto que é um assunto que nos preocupa muito, porque ao longo dos anos nós percebemos o quanto todas as políticas que nós estamos implementando, elas acabam sendo ineficazes no combate ao consumo de drogas. Sabemos que há uma série de ações, mas infelizmente nós ainda percebemos que tanto na cidade, no perímetro urbano, como também no meio rural, a juventude ainda é muito atraída por pessoas que vendem a droga, que tiram vantagem desse vício terrível. Nessa preocupação, tendo essa preocupação, então, foi que construímos esse projeto. E eu quero destacar aqui a participação, nós encaminhamos esse projeto para a secretária da Saúde, a professora Clair, que está aqui presente. Pedimos que a equipe da saúde, que são aqueles que no dia a dia fazem o trabalho com as pessoas que consomem as drogas, eles pudessem enriquecer o nosso trabalho e pudessem dizer quais ações seriam importantes que esse projeto contivesse. E da mesma forma, a secretária da Educação, professora Michele, nós também pedimos a sua contribuição. Nesse sentido, porque nós entendemos que são as duas secretarias que talvez possam fazer
as maiores ações no sentido de combater o consumo de drogas. E claro que entra, secretário Rafael, o esporte é fundamental, a cultura é fundamental, ter geração de emprego para a juventude, secretário Leandro, todas essas ações, elas são fundamentais se nós pudermos que a nossa juventude ela tenha condições dignas de vida e tenham ocupações saudáveis, nós poderemos ter mais sucesso. Então, a ideia minha e do vereador Flávio, quando construímos esse projeto, é de poder oferecer um espaço para discussão. E eu quero lembrar que, enquanto eu estava ainda na direção da Escola Vera Cruz, o governo federal ele tinha um projeto nacional que ele formava educadores para trabalhar nas escolas para combater o consumo de drogas. Porque a gente sabe que a escola, infelizmente, é um espaço onde talvez os alunos, a juventude tenha os primeiros contatos. Por quê? Porque muitas vezes quem vende droga se matricula no turno, ou no turno da manhã, ou no turno da noite. Eles se misturam com a nossa juventude. E aí acabam fazendo uma série de propostas e a juventude acaba consumindo. Mas naquele período que eu estava na direção, foi ofertado um curso para os educadores, para nós aprendermos a trabalhar a questão do combate. Porque as abordagens, nós temos que cuidar quando nós falamos sobre drogas, para que a gente não faça propaganda. Às vezes, trazer um ex-drogado para fazer uma palestra, ela pode criar a falsa ilusão de que qualquer um pode consumir droga e é fácil largar. E a gente sabe que não é fácil. E quando a gente fala de drogas, nós estamos falando, no caso aqui, das drogas consideradas ilícitas, mas a gente sabe também que tem muita droga lícita. Então, depois o vereador Flávio vai se manifestar muito mais, mas eu quero deixar registrado, Michele e Clair, os nossos agradecimentos, e nós nos colocamos, tenho certeza, o nosso projeto foi aprovado por unanimidade nesta casa, e eu tenho certeza que essa é uma preocupação de todos os vereadores e da vereadora que integram o Poder Legislativo. Presidente, é isso. Desculpa, só uma correção. Ele está indo em votação, ele não foi ainda. Obrigada. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos assistem aqui nessa casa legislativa, quero destacar o ex-vereador Abrelino, sempre vereador, satisfação recebê-lo de volta aqui na casa, Abrelino. As secretárias da Cultura, Rafael Moraes, da Finanças, Leandro Wagner, secretária da Educação, professora Michele, secretária da Saúde, professora Clair, secretário de Obras, Michael, também secretário da Agricultura, Diego, vice-prefeito Claudério, agora também já se fazendo presente, assessores e as pessoas que nos assistem nas redes sociais. Já muito bem colocado pela vereadora Cira, a intenção nossa, professora Michele, secretária da Educação, é alertar cada vez mais os jovens na sala de aula. Como policial civil, trabalhando 18 anos na função do combate ao entorpecente, é lamentável quando a gente recebe na delegacia uma mãe aos prantos pedindo solução ao filho, que não sabe mais o que fazer com o filho, porque ele está tirando tudo dentro de casa, está levando tudo para a boca de fumo para trocar por droga. É triste a gente receber pais nessa situação. Imploram para prender o filho, para ela saber onde visitá-lo no presídio, que tem as visitas quartas-feiras. É triste ouvir isso de um pai e de uma mãe. Então, o objetivo
a vereadora Cira, que já muito bem colocou, é alertar, não é fazer propaganda, é alertar. E nesse sentido, quero te parabenizar, secretária Michele, ao projeto que vocês estão implantando já com a Brigada Militar do ProERD, nas séries iniciais, né, primeiro, quarto ano e pré-escola. É muito bom. Eu quero parabenizar a iniciativa, porque a gente cada vez mais tem que alertar desde cedo o malefício da droga. Então, depois, nos assuntos pessoais, eu quero até passar umas imagens, porque as imagens falam por si. E nesse sentido, colegas, eu tenho certeza que vocês, além de pais, têm familiares, têm conhecidos que podem ajudar a divulgar isso também, cada vez mais, a colega vereadora Vaneila, como agente de saúde, né, do malefício da droga. Então, nesse sentido, acho que já foi tudo muito bem colocado, a gente pede o apoio que este projeto seja votado por todos de forma unânime. Era isso, senhor presidente. Depois, nos assuntos pessoais, eu vou me aprofundar um pouco mais. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de Lei Legislativo 017, de autoria da vereadora Vaneila Helfe, que institui a campanha de conscientização quanto à destinação correta do lixo no âmbito das escolas municipais, ensino infantil e ensino fundamental, dar outras providências. Coloca a palavra à disposição da autora do projeto que queira se manifestar pelo tempo regimental. Conceda a palavra à vereadora Vaneila. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, os assessores aqui da casa, o colega de partido Abrelino, os secretários que aqui se fazem presente hoje e as pessoas que nos assistem em rede social. Senhor presidente, eu lembro que a minha primeira indicação foi a solicitação de uma lixeira em Henrique Dávila, em frente ao Corredor Cardoso. E tenho visto durante o tempo, ao passar do tempo, que várias outras foram solicitadas, inclusive por mim também. E como agente de saúde, nós treinamos muito, acho eu, que o nosso cérebro, a nossa mente, em trabalhar na prevenção. Quando alguma coisa está incomodando, está dando problema, a gente tenta, então, nos outros casos, cortar o mal pela raiz. E foi nesse sentido, então, que eu me inspirei em fazer esse projeto. Em defesa do meio ambiente e também em outros assuntos que é relacionado, como a própria saúde pública, o meio ambiente, a área social, né? Então, trabalhar em escolas seria o mais ideal e o mais edificante, assim como o projeto da colega Cira e do Flávio também na conscientização às drogas. Acho que as escolas estão voltando com 100% e nós não podemos parar de pensar nesses problemas sociais que a gente tem aí. A ideia é trabalhar em escolas, mas não só em escolas, em outras entidades, grupos comunitários, criar projetos, programas, assim como eu tenho conversado na equipe da SF Henrique Dávila, nós estamos com a ideia de implantar em cada área algumas composteiras para as pessoas terem a noção e a ideia da separação correta do lixo e aproveitando, então, o que é necessário nas suas hortas e nos seus pátios. E levando, assim, ao conhecimento. Muitas vezes as pessoas sabem, olham por televisão, rádio, alguma coisa assim, e não têm noção de como é feito e como é fácil fazer esse trabalho. Também pensando no serviço público em si, porque a gente percebe que o pessoal da prefeitura mesmo, o caminhão da prefeitura que recolhe o lixo, vai muito lixo seco junto. Eu tive na Cotrale na semana passada conversando com o seu Nelson e ele comentou comigo que como estava diminuindo
os produtos que eles estão recolhendo, porque o pessoal, principalmente do interior, está colocando esse lixo seco tudo para o caminhão que vai para o aterro. E esse lixo que vai para o aterro, cada quilo, cada grama, ele é pago pela prefeitura, né? Então, a gente está gastando com algo que poderia estar famílias e o seu Nelson estarem ganhando renda com isso, né? Então, é uma conscientização que a gente consegue trabalhar a longo prazo, mas se nunca começar, a gente também nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, é nessa ideia que eu pensei em fazer esse projeto e trabalhar, então, assim, vários assuntos relacionados com o lixo, mas que tem toda essa diversidade de assuntos que vão ser contemplados também. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vanella pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Projeto de lei 133, que acrescenta o inciso 7º, o inciso 8º, ao artigo 9º da Lei 3.797, de 15 de janeiro de 2013, que dispõe sobre o estágio de estudante em órgão da administração pública e institui processo seletivo público para recrutamento de candidatos e preenchimento de vagas de estágio remunerado e não obrigatório e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queira se manifestar sobre o projeto. Conceda a palavra à vereadora Cira. Colegas vereadores, senhor presidente, saúdo também a chegada do prefeito e do vereador Valdir Hilstmann. Em relação a esse projeto, eu quero mais uma vez, é a terceira vez que nós discutimos o estágio remunerado da nossa prefeitura. Cada projeto que entrou nessa casa, ele entrou no sentido de qualificar um projeto que já existia. Na noite de hoje, ele propõe uma alteração em relação aos atestados médicos e solicitação de licença dos estagiários. Eu gosto de sempre dizer isso, quando nós criamos a possibilidade da juventude entrar para um espaço de trabalho, é algo de muita importância. E eu sempre gosto de repetir que o estágio ele é um espaço de aprendizagem. Cada aluno, cada estudante, cada jovem que foi contratado, ele está trabalhando na prefeitura, nos diversos setores, para se qualificar. É para prestar um serviço para o município, sim, mas o objetivo do estágio é qualificar, é o aluno aprender a desempenhar as suas funções. Então, eu penso que toda vez que a legislação entra aqui, nós estamos olhando isso, de que forma a legislação vem qualificar as aprendizagens desse jovem, que é um jovem aprendiz. No caso de hoje, a lei vem incluir algo que não havia, porque não se tinha, pela justificativa do projeto, muita clareza em relação aos pedidos de atestado. Então, o que é colocado na lei? Para efeito da justificativa de que trata, serão válidos somente os atestados médicos e odontológicos apresentados para tratamento de saúde do estagiário até o limite de 15 dias consecutivos. Agora está dito, o aluno, o estudante, o estagiário, quando ele vier apresentar um atestado, ele sabe que esse atestado só poderá ter 15 dias consecutivos. E dá um prazo de até 3 dias para apresentar esse atestado. Bem, eu agora quero falar com os gestores. Muito que bem. E se um desses estagiários, ele apresentar 15 dias e necessitar mais tempo? Então, volto para a minha fala inicial. Nós não queremos mandar os estagiários embora. Eu acredito que a prefeitura não vai querer fazer isso.
Então, eu alerto para os gestores para que seja conversado com esses jovens aprendizes, com esses jovens estagiários, para que eles possam, com antecedência, sabendo que vão precisar de maior tempo, talvez buscar um amparo no INSS, mas eu quero principalmente dizer isso. Vocês são os educadores dessa gurizada. Cada um que tem na sua secretaria um jovem, 10 jovens, é o educador dessa juventude. E tem que orientar eles para que eles, na fatalidade de uma doença, como que nós vamos poder amparar essa gurizada? Esses meninos, essas meninas que trabalham nos mais diversos setores. Porque eu já vi no serviço público, muito triste isso, eu já vi uma pessoa com depressão para se matar, ser demitida. E não foi feito o trabalho de gestor que fosse encaminhar essa pessoa para o tratamento anterior. Então, baseada nessa experiência que eu vivi na rede estadual, que eu trago esse alerta para que a gente utilize esse espaço sempre no sentido de que essa meninada aprenda para o futuro dentro da prefeitura e que a gente seja, então, orientadores e protetores. Eu, na comissão, dei o meu voto favorável e vou dar aqui também o voto favorável. Agradeço a vereadora Cira pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levando. Declaro aprovado por todos. Projeto de lei 134, que fixa limite de dispêndio com a primeira corrida escolar e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Luiz, líder do governo. Saudação nosso presidente, nossos colegas vereadores, vereadoras, enfim, ao público que nos assiste nesse plenário, as pessoas que nos assistem via rede social, pelo Facebook, e uma saudação ao nosso prefeito Gilson Becker e o vice Claudério, e no nome dele a gente sauda todos os secretários que hoje se faz presente aqui, hoje nessa casa. O projeto 134 fala da primeira corrida escolar no município de Veracruz. É um evento que vem sendo coordenado pela Secretaria Municipal Esporte e Lazer em conjunto com a Secretaria de Educação. Qual é a intenção dessa primeira corrida escolar? É proporcionar a integração entre a comunidade escolar. A gente sabe que ainda estamos numa pandemia, mas estamos se encaminhando, se Deus quiser, para a gente sair dela e melhorando também cada dia mais os índices, então a gente se encaminha para sair dessa pandemia e tomara que isso aconteça. O que a Secretaria do Esporte e Lazer e a Secretaria de Educação querem com essa primeira corrida escolar? Primeiramente, gerar um convívio social entre todas as escolas do município de Veracruz, independente dela, se ela seja particular, municipal ou estadual, para que tenha assim, esse convívio social e também conseguindo assim proporcionar, melhora na qualidade de vida, na autoestima das crianças, Eu acho que é de extrema importância e sabemos também que está sendo programado com todo carinho. A princípio está programado para o dia 4 de dezembro e que as inscrições vão ser abertas então para todas as crianças do município de Veracruz que estão frequentando as escolas aqui. E também é legal que vai ser por categoria, Então a criança que se inscrever lá vai, na verdade, competir com a criança da idade dela. E isso é legal porque acaba dando uma equilibrada também, mas a intenção realmente não é competição, e sim integração social, Nunca foi competir. Na verdade, a intenção aqui é uma integração social. A gente sabe que de todos os males que aconteceram nessa pandemia, uma das coisas que nós mais sentimos falta foi essa nossa interação social um com o outro. Eu acho que o ser humano necessita disso, e as nossas crianças também ficaram quanto tempo fora das salas de aula e agora melhorando esses índices, cuidando, tomando todas as precauções, seguindo todos os protocolos. Vem essa promoção aqui para o final de ano, então, para menos conseguir aliviar um pouco e as crianças conseguir conviver entre elas. Então, com certeza que eu vejo com muito bons olhos e fico feliz por esse projeto. A primeira corrida escolar, a gente que gosta de correr também, se envolve no esporte, sabe que esporte é saúde.
e a primeira de muitas, se Deus quiser. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Luiz pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público já saudado aqui, e agora saudando ainda o prefeito Gilson, também o ex-vereador Peda, eu quero reforçar as palavras que já foram ditas aqui pelos colegas que me antecederam, justamente porque a gente estava abordando há pouco tempo o projeto falando sobre drogas, né? Os malefícios. Então agora a gente está falando dos benefícios. Então parabéns à secretária de Educação, Michele, nesse projeto, né? Que, como diz aqui no penúltimo parágrafo da justificativa, vem esse projeto proporcionar, fomentar hábitos saudáveis e de competição entre a rede escolar municipal, estadual e particular do município. Então, é justamente isso que a gente tem que incentivar cada vez mais para os nossos jovens da rede escolar. Então, quero mais uma vez reforçar, Michele, e parabenizar esse projeto aí. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloco em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todo. Projeto de lei 135, que fixa limite de dispêndio para a inauguração das melhorias do Centro de Eventos Tradicionalistas Jurema Torques e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que queira se manifestar sobre o projeto. Conceda a palavra ao vereador Marte. Localidade. E me lembro, há uns anos atrás, quando os PTGs nos procuraram para que pudéssemos talvez arrumar algum valor para ser aplicado no nosso centro de tradições. E as obras a ser que foram realizadas, então, a gente sabe que teve alguns entraves, né, prefeito Gilson? Uma empresa pegava, abandonava a obra, vereador Luiz, e a gente sabe a burocracia que é, às vezes, para tirar uma empresa fora, conseguir pegar outra, por isso, então, também um pouco dessa demora para essa inauguração neste final de semana. Então, temos aqui, junto ao projeto, a questão que os sanitários foram feitos, a copa, a cabine de narração, e também a secretaria. Então, também o nosso agradecimento ao deputado Marcelo Moraes, que sempre olha com bons olhos para Veracruz, das nossas demandas, tanto na área da saúde, agricultura. Então, o nosso agradecimento à família Moraes, que sempre nos encaminha, né, recursos via governo federal para obras, então, no nosso município. Então, também fazer um convite para que as pessoas participem do 10º rodeio neste final de semana, junto ao Centro de Eventos Tradicionalistas, então, Jurema Torques. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marte pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, o público já saudado, também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. E aqui, então, saudando o patrão Gelson Hoff, né, do CTG Capão do Cedro, que agora, no dia, como o vereador Marte já falou, no dia 6 e 7 de novembro, vai inaugurar, então, o Centro Tradicionalista Jurema Torques, linha Henrique W. Uma obra que já vem de bastante tempo, que está sendo ajeitada, arrumada, e até que, enfim, agora vai ser a inauguração, então, no próximo final de semana. Parabenizar o prefeito Gilson e o vice Claudério, que tem se empenhado para fazer o melhor, proporcionando esse centro de eventos, que é do município, que vai servir para todas as entidades que queiram usá-lo, né? Então, a gente está aprovando R$2 mil agora para despesas de narração, secretaria, cópia e sanitários, né? Então, é um valor baixo, né? E, com certeza, eu, como tradicionalista, gosto da tradição. Desde pequeno, eu já andava a cavalo e praticava o esporte, que não deixa de ser um esporte, até pouco tempo atrás. Sempre quando possível, eu
participo desses eventos, que eu gosto demais. Então, Gelson nos conhece, sabe o que estou falando. Então, com certeza, a gente dá todo o apoio nesse sentido, como eu já falei antes, de qualquer esporte, esse aqui não deixa de ser um esporte também, que é uma coisa saudável para todos os munícipes. Né? Então, será meu voto favorável, presidente. Seria isso. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. Conceda a palavra à vereadora Vanella. Mais uma vez, saudando a todos já saudados, em especial o patrão Gelson, que hoje aqui se faz presente. Eu fui a relatora desse projeto e gostaria de salientar a minha posição favorável a ele, devido à importância que ele tem dentro do município hoje. Eu hoje faço parte do PTG Capão do Cedro e eu posso dizer que o rodeio já começou, né? A gente vê lá os movimentos, o patrão Gelson trabalhando junto com os funcionários lá. E amanhã, então, já está preparado, junto com o projeto que está sendo desenvolvido na Escola Jacoblés, o projeto Pequeno Bento, onde está sendo ensinado as tradições gaúchas. E amanhã, então, eles já irão para o centro e aprenderão, então, a fazer acampamentos. E no sábado, se eu não me engano, vai ter a apresentação dos participantes lá no rodeio. Então, a gente quer aproveitar a oportunidade de deixar o convite à participação de todos e esclarecer que esses R$2.000 que está sendo encaminhados é para cobertura de sonorização, serviços de terceiros e pessoa física e jurídica. Esse evento da inauguração é das melhorias que irá ocorrer, então, junto com o 10º Rodeio Crioulo do PTG Capão do Cedro, onde está sendo, então, organizado pela diretoria. Essa obra está sendo muito esperada pela comunidade tradicionalista dentro de Veracruz, devido a vários outros PTGs que tem aqui no município, assim como outros também, e podem, então, estar fazendo uso desse espaço, então, para fazer os seus eventos dentro do município de Veracruz, com todas as condições. Era isso, senhor presidente. Agradeço a vereadora Vanella pela manifestação e a palavra continua à disposição. Conceda a palavra ao vereador Marcelo. Mais uma vez, boa noite a todos já citados pelo protocolo. E de maneira muito breve, só comentar a minha felicidade pela entrega dessa obra, que, conforme citou o vereador Martin, há bastante tempo ela vinha sendo executada lá no parque. Algumas empresas iniciaram, deixaram o serviço, foi feita licitação novamente, teve uma dificuldade. O prefeito sempre acompanhando muito de perto, né, essa situação. E a gente hoje fica muito feliz em saber que um recurso que veio através do deputado Marcelo, graças a Deus, depois de alguns anos, está surtindo efeito e vai ser inaugurado essas obras lá. Obviamente, todos os PTGs, CTGs que usam lá, posso citar aqui a pessoa do Gelson, que é patrão do PTG Capão do Cedro aí. Vocês zelam pelaquela estrutura, muitas vezes vocês mesmos vão lá e ajudam a reconstruir, a pintar, colocam a mão lá, sempre com a parceria do Executivo, né? A gente sabe que a Secretaria de Obras, o secretário Michael que está aí, Agricultura, o Diego, Cultura, através do Rafael lá, sempre parceiro nos eventos. E é essa parceria que faz a gente acreditar no nosso munícipe, na força da nossa cidade. A gente já vinha há poucos dias discutindo aqui, inclusive o Gelson recebeu uma homenagem aqui nessa Câmara, a importância do tradicionalismo dentro da nossa sociedade, tudo que ele traz de bom. A criança que ingressa lá no tradicionalismo, Vanella, se eu não me engano, foi uma fala tua algumas semanas atrás aqui nessa tribuna, ela tende a ser um cidadão de bem, tende a estar dentro dos bons costumes, digamos assim, de uma sociedade que hoje carece de bons costumes. Tenho certeza absoluta que este investimento dos Morais lá no Parque Tradicionalista vai surtir muitos efeitos, né? Sabemos que a Prefeitura também já investiu bastante lá e a partir daí, se Deus quiser, é colher os frutos, porque Veracruz é um celeiro da tradição gaúcha, seja na parte campeira, seja na parte artística. A gente tem expoentes que fazem do nosso município um polo de cultura aqui na nossa região. Então, é só
para manifestar a minha felicidade realmente e dizer que esses R$2.000 é quase que um valor simbólico para a inauguração de um projeto que vai trazer tantos benefícios para o município. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelo pela manifestação e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestação, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Moção congratulatória de autoria dos vereadores Cira Kauf, Paulo Oliveira e Flávio Schink, para os servidores públicos municipal de Veracruz, Rio Grande do Sul, pelo dia 28 de outubro, dia do servidor público. Coloco a palavra à disposição dos autores da moção que queira se manifestar. Conceda a palavra à vereadora Cira. Colegas vereadores, público aqui presente, essa moção de apoio, essa moção congratulatória, ela tem como autor a minha pessoa, o vereador Paulo e o vereador Flávio Schink. Nós entendemos que seria importante, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, nós reforçarmos o papel dos servidores públicos. Todos vocês que estão aqui principalmente, eu quero agradecer a presença dos secretários, das secretárias, do prefeito, do vice-prefeito, também os ex-vereadores Abrelino e Valdir, que são servidores públicos. O vereador Abrelino foi servidor, o Valdir continua exercendo essa atividade. Mas, como eu dizia, nós achamos importante na casa, temos vários, somos 6 vereadores que são funcionários públicos, agora com a presença do Gilson. Mas eu dizia que nós achávamos importante, nesse momento, fazer essa homenagem aos servidores públicos. Porque o que nós temos vivido nesses últimos tempos, nesses últimos anos, e principalmente nesse ano de 2021, é uma campanha da mídia, é uma campanha de grandes corporações no sentido de desqualificar o serviço do servidor público. E, às vezes, o público, o cidadão, a cidadã que mora em Veracruz, eles não se lembram da importância que tem o trabalho do servidor público. Desde aquela pessoa que lá no interior do município vai preparar e arrumar as estradas, aquela pessoa que vai trabalhar para que todas as casas tenham água e tenham água de qualidade. Aquelas pessoas, quando adoecemos, nós vamos para o posto, vamos pedir ajuda do agente comunitário de saúde. Então, são tantos trabalhos que os servidores fazem e que, às vezes, a população não reconhece. Acha que ganhamos fortunas, que nós ganhamos muito bem, que nós trabalhamos muito pouco, e a maioria do público não sabe o trabalho que a gente passa como professor, como médico, como enfermeira, agente de saúde, motorista. Olha, o que seria das crianças que moram no interior se esse município não tivesse colocado o transporte escolar gratuito. E aí, Paulo, vou usar o teu exemplo, que trabalho maravilhoso fazem os motoristas dos ônibus aqui de Veracruz. Extremamente cuidadosos. Poderiam apenas dirigir ônibus. Não, eles dirigem ônibus, ajudam na escola e cuidam das crianças. E isso é a maioria, vereador Martin, que também é funcionário público. É a maioria dos servidores fazem isso. Às vezes, uma minoria, mas é uma minoria muito pequena, é a que não trabalha da forma como deveria. Mas a grande maioria dos servidores prestam grandes serviços para a população. Então, a nossa intenção hoje é aprovar essa moção, dando os parabéns para os nossos servidores, para as nossas servidoras aqui do município de Veracruz, e dizer, e a gente fizemos essa moção, lembrando que nós estamos numa batalha ferrenha lá em Brasília para fazer com que a PEC não passe,
Porque se a PEC passar, nós já falamos tantas vezes aqui, vai terminar o serviço público. E essa semana saiu de pauta a PEC, só para lembrar quem está aqui. Porque agora eles estão preocupados em outra questão. Porque terminou o Bolsa Família, vai ser instituído um novo programa e não tem dinheiro, não tem de onde tirar. E aí eles vão dar um calote no Fundeb. Os precatórios do Fundeb é isso. Prefeituras, alguns governos dos estados vão ter grandes prejuízos com isso. Então, finalizo, peço que os secretários que estão aqui transmitam a cada servidor o nosso reconhecimento e que nós sabemos o quanto são valorosos e dedicados e importantes para a nossa economia. É isso, presidente. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Paulão. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, nosso prefeito Gilson Becker, vice-prefeito senhor Claudério, secretários, também meu amigo Gelson Hoff, o patrão do PTG aí, ex-vereador Peda, ex-vereador Abrelino. Então, eu aqui também queria parabenizar essa classe do servidor público. Eu vim ser servidor público lá no ano de 2013, para ser mais exato, em junho de 2013. E aí fui destinado a trabalhar lá embaixo, na assistência social, mas certo no Conselho Tutelar, onde fui colega do colega vereador Marcelão. E aí lá, então, eu comecei a entender um pouco do que é ser um funcionário público ou um bom... Quando você era chamado, acordado, também esqueci de saudar minha esposa, desculpa que está lá, senão vamos arrumar uma briga em casa. Né, Jôs? Aí eu estava escondidinha lá no TV. Aí a gente estava dormindo em casa, 2 horas da madrugada, o telefone tocava, tu tem que pegar o carro e sair. Marcelão está aqui, não me deixa, né, Marcelão? Me confirma o que eu estou falando. Porque tinha alguma criança que estava em risco e a gente precisava ir lá. Então o motorista tinha que ir junto, porque daí tinha que ir mais um conselheiro. Então muitas vezes acabava amanhecendo, prefeito, lá na delegacia, lá na Civil, meu colega Schink, para fazer um registro. E aí por lá passei quase 3 anos, e aí então depois fui para a Secretaria da Educação, onde ainda estou, como a vereadora Cira falou, que é minha colega, onde a gente faz um trabalho não só de conduzir o ônibus, né? A gente acaba ficando muito próximo de muitas famílias, porque a gente sempre dá um pouco a mais, né? Algo a mais. E pela minha proximidade com os guris das obras, lá o Maicon, o Diego, a gente acaba vendo também, Maicon, a realidade de vocês lá e de muitos servidores que os guris trabalham na água lá, nas máquinas. O Maicon também sabe que ele também é servidor. No mês de junho, ir com uma retro aberta até no Entre Rios fazer um serviço num dia que está 2 graus, não é fácil, né, Maicon? Então a gente sabe, a gente entende, né, Diego, como é que é também a lida de vocês da agricultura. Então, por isso eu quero que vocês, como a vereadora Cira falou, transmitam a todos os nossos colegas, o pessoal da saúde, o pessoal da agricultura, obras, todos os funcionários públicos merecem o nosso reconhecimento. E muitas vezes uns acham que a gente não faz muita coisa, mas pode ter certeza que a gente trabalha bastante. Eu acredito que a gente até está sendo muito bem reconhecido, tanto que até temos um prefeito também que é funcionário público. Então, é um sinal que as coisas andam bem. Então, meus parabéns a todos, e seria isso a minha manifestação. Agradeço o vereador Paulão pela manifestação. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público já saudado, em especial aqui então o servidor público concursado, que a gente está entrando com essa moção de parabéns, né, pelo servidor público. Dizer, vereadora Cira, vereador Paulão, que todos são merecedores deste voto, uma vez que batalharam para entrar no serviço público.
não foi com um jeitinho, e sim por ter estudado, por merecimento. Todos são merecedores, são concursados. Entraram pela porta da frente. Ninguém deu mãozinha para ninguém. Às vezes a gente é julgado por algum, que a vereadora Cira falou, uma minoria, mas bem pouca minoria, que às vezes não presta um bom serviço, e aí nós somos julgados por esta pessoa, por esses funcionários, às vezes, que não prestam o serviço que deviam prestar. Mas, no geral, senhor Abrelino, o servidor público é muito importante. O senhor é servidor público há bastante tempo, eu acredito. O senhor já fez muito pelo município, tem dado muito. Quando nós falávamos aqui, um tempo atrás, o senhor era um servidor lá da rua, trabalhava nas ruas. Não estou mentindo, né, senhor Abrelino? É isso aí, né? Abria a valeta com pá. Hoje é tudo mecanizado, mas não deixa de ser menos importante. É importante, tem que saber operar bem a máquina. E para saber operar a máquina, tem que se qualificar. Não é eu querer dirigir uma patrola, Mike, ou uma reta escavadeira, que vão me contratar. Não, eu tenho que fazer um teste. Eu tenho que ser aprovado naquele teste. E eu só vou ser aprovado se eu atingir aquela pontuação necessária. Então, nesse sentido, todo servidor público é muito importante. E essa PEC, que nós entramos com a moção de repúdio, ela quer destruir isso. Ela quer destruir essa parte. Não tem mais concurso, e sim apadrinhamento. E aí, caímos numa outra vala que estava acontecendo, e com o repúdio que aconteceu pelos concursados da SUSEP, estava sendo nomeado um presidiário condenado a 204 anos de prisão para trabalhar dentro da Secretaria de Segurança. Então você vê a gravidade desse problema. Se essa PEC for aprovada, pensamos e lutamos para que não seja, né, dona vereadora Cira? Então esse é o ponto importante do servidor concursado, servidor público concursado, porque ele é qualificado. Que já tu vai ter que apresentar, no momento da tua apresentação de títulos, também a folha corrida judicial. Então, nesse sentido, naquele momento, você já é reprovado, se você não apresentar bons antecedentes. Daí, então, vejam a importância do servidor público. Então, Michael, concursado aí, fazendo um serviço extraordinário como secretário de obras, te parabenizo pelo trabalho excelente que está prestando, bem como o Diego, também, quando requisitado, sempre estão à pronta disposição, prefeito Gilson. São secretários que merecem estar onde estão, não desfazendo dos outros, a Michele, a Clair, né, o Rafael, companheiro, o Leandro. Então, a gente parabeniza a todos os servidores. Seria isso minha colocação, senhor presidente. Obrigado. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a moção. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 175 de autoria da vereadora Cira Kaufmann, que é indicado a ações à Secretaria Municipal de Saúde para intensificar os atendimentos de ginecologista e também ampliação do número de mamografia a partir do Sistema Único de Saúde, o SUS. Coloca a palavra à disposição da autora da indicação que queira se manifestar. Conceda a palavra à vereadora Cira. Essa indicação, ela tem a ver com o que nós estamos tendo apresentado no Brasil em relação à diminuição dos atendimentos de pacientes com Covid-19. Todas as medidas, principalmente a vacina, fizeram com que diminuísse o número
de pessoas que necessitam de hospitalização, exames pela Covid-19. E começou a aparecer uma demanda muito reprimida de outras doenças. Por um determinado período, pessoas iam buscar algum exame e eles não eram executados porque a prioridade era a Covid. O setembro, as campanhas do Outubro Rosa e agora o Novembro Azul, elas são campanhas que buscam fazer com que as pessoas, no rosa as mulheres e agora no azul os homens, eles procurem buscar atendimentos de saúde, exame, para que possam, de forma adiantada ou o mais cedo possível, possa ser diagnosticado se algum deles estiver doente, estiver com câncer. E terminou o Outubro Rosa e nós não vimos aqui na prefeitura uma ação mais concreta a não ser as orientações. Eu senti falta disso. E quero destacar o trabalho que as amigas do bem fizeram, que fizeram cucas, arrecadaram um recurso, vão destinar para a Liga Feminina do Câncer. Para a Liga? Isso, exatamente. Vão destinar para a Liga e a Liga vai destinar para a Secretaria da Saúde para poder fazer exames, porque a gente sabe que o câncer, quando ele é descoberto cedo, ele é possível ter cura. Então, cada vez é mais importante nós podermos fazer esses diagnósticos, esses exames, para poder diagnosticar com mais rapidez, diagnosticar mais cedo, poder dar o tratamento no tempo ideal e no tempo que haja possível ainda fazer a cura. A campanha, tanto a do rosa como a do azul, ela é uma campanha para esclarecer homens e mulheres a buscar o exame. Mas, às vezes, a gente sabe que o serviço público não está preparado ou não tem todos os serviços à disposição. Então, a indicação tem isso, é o papel da vereadora, encaminho para a secretária Clair, para que a Secretaria da Saúde possa estudar se é possível, e eu gostaria que fosse, o que nós podemos fazer em Vera Cruz, é essa a indicação, para disponibilizar mais médicos ginecologistas e mais exames à disposição da nossa comunidade, para que a gente possa diagnosticar mais cedo, tratar mais cedo e que menos pessoas morram dessa doença, que a gente sabe que ainda não tem vacina, não tem uma cura, mas a gente sabe também, até porque quem de nós não tem alguém, não conhece alguém que passou ou vive essa doença, e a gente sabe que quando está muito adiantado, não se consegue mais fazer muitas coisas, a não ser, ainda bem, que tem tratamento, que prolongam a vida, que possibilitam que as pessoas convivam mais com seus familiares e com menos efeitos colaterais do que o atendimento que tínhamos há 20 anos. Então, aproveitando que a secretária está aqui hoje, prefeito, a gente já se coloca à disposição para dialogar, construir junto, mas eu gostaria que essa indicação ela fosse vista com muitos bons olhos, que a gente pudesse dar mais um passo no sentido de fazer o diagnóstico precoce e anterior. Presidente, é isso. Muito obrigada. Agradeço à vereadora Cira pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Indicação 176, de autoria do vereador Valceni Goulart da Silva, solicitando que se providencie assentamento de placas indicativas com a nomenclatura das ruas no loteamento Visão em Rincão da Serra. Haja vista a dificuldade de localizar dos endereços das residências, sobretudo para visitantes e prestadores de serviço.
Não havendo manifestação, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levante. Declaro aprovado por todos. Indicação 177, de autoria do vereador Flávio Schink, solicitando reparos no calçamento da rua Cuniberto Haas, nas duas principais quadras do início do asfalto da rua Ernesto Vilt, direção leste. Coloca a palavra à disposição do autor da indicação que queira se manifestar. Conceda a palavra ao vereador Flávio. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público já saudado, né? É uma indicação simples, né? Não tem nada de específico na indicação, mas atendendo então pedidos da comunidade. Essa aqui, na verdade, é a rua Avenida Cunibert Haas, que é logo aqui em direção à COP, a primeira rua à direita, que está bastante danificado o calçamento. Até dificuldade para um carro de passeio passar naquela rua, devido ao calçamento que cedeu, por causa sabe-se, dos caminhões que carregam excesso de peso. E como esse loteamento está crescendo bastante, e diariamente circulam veículos pesados, então o calçamento, infelizmente, não resiste, né, Maico? Então, sabe-se que é difícil de dar um atendimento rápido, mas ali é uma situação bastante precária, né, que de repente pudesse agilizar aquele local, principalmente a direita, quem entra no loteamento ali, seria importante. Mas a gente entende também o trabalho que vocês têm, que é muito, a gente sabe disso, e mais uma vez quero agradecer o pronto atendimento de vocês, pelo excelente trabalho que vocês estão prestando para o nosso município. Então, essa indicação, eu acho que eu tenho certeza que isso vai ser feito o mais breve possível. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço o vereador Flávio pela manifestação e, não havendo mais manifestação, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por todos. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. Primeiro vereador inscrito é Flávio Daniel Schink. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir o auxílio da assessora Débora para ela passar umas imagens de escolas daqui do município. Então, uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui nesta casa essa noite, senhor Gilson Beck, prefeito municipal, vice-prefeito Claudério, secretário da Cultura, Rafael Moraes, de Finanças, Leandro Wagner, secretário de Educação, Michele, Secretaria de Saúde, Clair, Secretaria de Obras, Mike Waretz, Secretaria da Agricultura, Diego Hammerschlager, também ex-vereador, seu Abrelino, ex-vereador Valdir, também aqui secretário Leandro, né, já citei, também a esposa do nosso colega vereador Paulão, a Jocely, professora, né? Então, todos, também o patrão do CTG, Capão do Cedro, né? E as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Secretária Michele, isso aqui, esse painel que está passando aí na frente, aí, são escolas das quais eu, o colega Chaves, a delegada Raquel e o colega Leandro e mais uma estagiária já visitamos aqui no município, desde o ano de 2014, levando esse conhecimento que a gente falou agora no projeto de lei, que a gente foi aprovado hoje, né? Então, mostrando os malefícios da droga. Então, são diversas escolas aqui do município, praticamente todas elas, algumas então visitamos até 2 vezes, que é a Escola Paraguaçu, também a Escola Polivalente, foi visitada 2 vezes, e a gente, então, leva aos alunos do etugandário para ver o que a droga causa no corpo. Depois a gente vai passar uns slides ali para ver
os malefícios da droga. Então, aqui também a gente praticamente visitou toda o Vale do Rio Pardo. Dentre eles, a gente vai citar aqui as cidades que nós estivemos: Boqueirão do Leão, Lagoa Bonita do Sul, Arroio do Tigre, Sobradinho, Candelária, Rio Pardo. Enfim, todo o Vale do Rio Pardo a gente já visitou antes da pandemia. Nossa delegacia em Santa Cruz do Sul, eu trabalho na Draco e o colega Chaves na delegacia regional, tiramos um dia por semana para atendermos o pedido das professoras, da direção das escolas, para justamente levar aos jovens, aos alunos, e mostrar do que a droga causa. Dentre eles também outros crimes, como o bullying, né? Também a exploração sexual. Tudo isso a gente, então, vem trabalhando desde 2014 na região. Então, agora, Débora, eu gostaria que tu passasse a próxima etapa, que fala especificamente da droga. Porque, às vezes, uma imagem, às vezes não, a imagem fala por si, não precisa falar muito. Então, essa questão é de levar isso para as escolas, prefeito, e quem sabe até profissionalizar, dar um apoio para algumas professoras, de fazer um curso e para poder apresentar isso dentro do currículo escolar, secretária Michele, uma ideia, uma sugestão, né, que possa até o próprio professores do colégio apresentar isso dentro do ano letivo. Como já falei antes, daquele projeto do ProERG, que vocês estão iniciando, estão continuando, já tinha, né? E estão dando continuidade. É um projeto excelente. Só que ali a parcela que atinge são as crianças, mas tem que começar lá no primário, no início tem que começar, né? Então é muito bom esse projeto. E a gente só quer reforçar cada vez mais e também pedir aos pais que se integrem às escolas, né, junto com a direção, e discutam esse problema. Quando sabe-se que tem tráfico dentro da escola, chamar os pais e dizer: olha, está acontecendo isso, aquilo, né? E nós precisamos do apoio de todos. Toda a comunidade tem que se unir, porque nós somos a maioria. A comunidade do bem é a maioria, doutor Marco, né? Então, a minoria, infelizmente, a gente tem medo da minoria. Não, nós temos que enfrentar essa minoria que vai levar o teu filho para o mau caminho. Porque sabe-se, uma vez, eu peço o espaço do colega Marte, pode ser? Obrigado. Sabe-se que o início da droga é com a droga mais leve. Só um pouquinho, volta um pouquinho. Essa ali, a próxima. Mais uma. Aí. Normalmente começa com esta droga aí, conhecida por maconha. Essa é o início, né? E onde é que consegue essa maconha? Hoje em dia, não é cidades grandes. Está em cidade pequena, está no nosso interior, está na nossa volta. E o problema disso tudo é a falta de informação também. Porque, como a vereadora falou antes, a Cira, a gente não está aqui querendo mostrar que isso... fazer propaganda disso. A gente quer conscientizar. Quer mostrar realmente o que ela causa, o malefício, né? Como eu falei antes ali, normalmente entra com a maconha, na sequência vem a cocaína, volta essa aí, cocaína, né? Na sequência, passa a outra tela, que já não satisfaz mais, ou às vezes, por falta de dinheiro, porque a maconha é uma droga mais leve e mais barata. A cocaína já é uma droga mais cara. E quando você está viciado, não tem mais dinheiro, os pais já estão negando, já sabem que tu está aprontando,
eles não vão te liberar mais dinheiro. Então, o que acontece? Eles vão começar a furtar dentro de casa e levar para a boca do fumo. Só que daí o dinheiro é pouco, aí eles partem para o crack. O crack é uma droga mais barata, né? Pode ver, abaixo tem, ali abaixo tem os cachimbos, que são juntados do lixo, para ter a saúde pública, né? A gente fala em pandemia, mas isso aí é uma pandemia. É uma pandemia que, infelizmente, está dentro da nossa sociedade. E aí, no momento que ele fumar uma vez essa pedra aí, esse crack, ele dificilmente ele vai conseguir sair fora. Porque ele acaba até abandonando a família e vai morar na rua, vai depender do traficante, vai ser mula. Mula é o cara que carrega a droga, distribui a droga para o traficante, que não põe a mão, que não aparece. E esse ali que é o que mais se prende, porque esse ali facilita demais. E o traficante, ele está lá só coordenando, ele não põe a mão. Também a interceptação é difícil, porque ele sabe que ele pode ser alvo. Quando menos espera, a gente consegue a prova para recolhê-lo. Então dificilmente ele aparece. Ele tem as mulas que fazem o trabalho dele, porque ele visa só o lucro. Porque o traficante que é esperto, ele informa dentro do seio familiar filhos dele para ficar longe, ficar afastado, porque ele normalmente está inserido na sociedade também. Ele não fica na vila. Então é uma questão de analisar, de levar ao conhecimento das pessoas que não têm. Passa adiante, Débora. Essa ali então é a droga da balada, né? Hoje em dia as baladas estão voltando a dar problema, que a gente fica sabendo o que está acontecendo na volta e parece que a gente está de mão atada, né? É bem complicado. Eu acho que aí parte a instrução para os pais para saber onde é que os filhos vão. Aí eu acho que a gente tem que conscientizar os pais, porque as baladas hoje em dia a gente sabe que é bem difícil, né? E se você não tem, às vezes está de mão atada, como já falei, condições para agir como se deveria, porque isso ali vocês podem ver que são minúsculos, né? É muito fácil de esconder, de levar, e normalmente quando é pego tem um ou dois e se considera usuário. Então entra naquela questão que o senhor sabe bem, Dr. Marco, usuário é saúde pública hoje em dia, não é mais crime. Então, resumindo, senhores, esse é o nosso objetivo, é conscientizar cada vez mais nossa juventude para se distanciar e não cair nessa droga que a gente está lutando há tanto tempo. Essa ali é uma mulher que começou com, acho que 28 anos ali, a entrar na droga, e lá com 38 anos ela desapareceu, não se sabe mais notícias, né? Quando ela caiu no crack, lá vocês podem ver em pouco tempo o que restou dessa mulher, né? Então seria isso. Muito obrigado, presidente e colegas aí, pela oportunidade. Agradeço ao vereador Flávio pela manifestação. O próximo vereador inscrito é o Marcelo Henrique de Carvalho. Peço licença para retirar a máscara aqui, fica mais fácil para a gente se comunicar. Mais uma vez, boa noite a todos, colegas vereadores, vereadoras, demais autoridades presentes que nos assistem, comunidade em geral. Tenho 6 assuntos para tratar aqui. Estava afastado da Câmara de Vereadores nos últimos 15 dias. Então, alguns assuntos me trazem à tribuna e eu vou tentar falar deles aqui da maneira mais breve e mais correta possível. Primeiro, falando do ProERD, e agora diretamente com a secretária Michele, parabenizar pela iniciativa do projeto. A gente esteve lá na Brigada Militar, eu e a vereadora Vaneila,
conversando com a soldado Tamires. Tive a oportunidade de acompanhar o lançamento do projeto na Escola São Francisco, onde o prefeito também se fez presente, o vice-prefeito Claudério esteve por lá. E eu fico muito feliz de ver que esse projeto, que quando fui conselheiro tutelar, lá nos anos 2012, 13, conforme o colega Paulão citou antes ali, a gente acompanhava nas escolas do município o ProERD e a gente sabe o resultado que esse programa trazia para aquele aluno que estava inserido no projeto, né? Então é com grande felicidade que a gente comunica, né, a comunidade que ainda não está sabendo, e parabeniza a Secretaria de Educação, a Prefeitura, a Brigada Militar, todos aqueles que estão se engajando no projeto para ele voltar a acontecer, né? Tenham a certeza que, de minha parte, da vereadora Vanella, que eu já pude sentar e conversar com ela sobre o projeto, vocês têm todo o apoio que necessitarem, e quero eu acreditar que os demais vereadores da casa, assim como o vereador Flávio citou agora, né, é parceiro deste projeto também. Hoje cheguei na Câmara aqui, depois, como disse, há pouco de 2 semanas afastados, e me causou uma alegria muito grande um projeto do colega Gilson Iser, que eu estava lendo agora durante a sessão, enquanto os colegas se manifestavam, eu estava dando uma olhada sobre a Semana da Consciência Negra. Gilson, parabéns deste colega de partido, deste colega de bancada, que realmente é um projeto que faltava em Veracruz. Acredito que vai ser um grande divisor de águas para essa comunidade que a gente sabe que tanto sofreu, né? E hoje tem uma semana voltada para eles aqui por iniciativa tua. Então, como é bom a gente dar esse sangue novo, como é bom a gente abrir espaço na Câmara de Vereadores, porque ideias deste calibre, dessa importância, acabam vindo junto com os colegas que assumem as bancadas. Então, meus parabéns pela iniciativa. Vamos falar de saúde agora. A secretária Clair, não sei se está por aí ainda, mas me trouxe bastante alegria que recebi a mensagem do deputado Marcelo Moraes, que acredito que tenha mandado para o Martin, para o colega Gilson também, para o Gelson, que está afastado, que os R$230 mil que ele tinha mandado inicialmente para a vacina, prefeito, agora já estão com toda a documentação em dia e pode ser usado para custeio, né? E eu, conversando com o vereador Martin, o Gilson não cheguei a conversar ainda, mas acredito que a gente deveria fazer um mutirão, Martin, para esses exames que estão mais atrasados, para esses procedimentos que estão mais atrasados, para a gente conseguir dar um fôlego lá na saúde e a gente está conseguindo dar um melhor atendimento para o nosso município. Agora, falando de cultura, Laba está aí ainda, né? Primeiro, cultura e esporte, primeiro parabenizar pela Copa Integração, que logo mais eu estou descendo lá para o Independente, prestigiar lá na casa do Silas, lá, a Copa Integração, que está chegando à sua reta final da primeira fase. E tenho que dizer que, de todos os anos que eu participei da Copa Integração, nunca teve um público tão bom participando da Copa Integração. Talvez esse momento pós-pandemia favoreceu um pouco o pessoal sair de casa, mas a gente sabe que muitas vezes até era questionado, pô, mas vocês estão investindo 35, 40 mil reais num campeonato e o público é pífio que vai assistir. Hoje não, além de ter todos os atletas que se beneficiam com saúde da prática do esporte, a gente tem um público significante no ginásio do Parque de Eventos, e eu tenho certeza que hoje na Vila Progresso não vai ser diferente, prestigiando esse campeonato, que é o campeonato mais democrático do município, como eu já citei aqui nessa tribuna há alguns meses atrás. Ainda falando da parte de cultura e esporte, Laba, hoje de manhã estive lá na secretaria, conversei com o Ivan, e eu falava para ele da grande expectativa da comunidade veracruzense em torno do Natal, né? A gente se tornou referência em 2017 e 2018, tivemos uma pandemia aí no meio, e a gente sabe que não teria como realizar o evento, né, durante a pandemia, por questões de saúde e segurança, e agora, com o término da pandemia, se encaminhando para o fim da pandemia, o pessoal está com uma expectativa muito grande de tudo aquilo que o Veracruz sabe fazer e protagonizar, né? Que é desfiles, apresentações, shows, dança, né? Nesse primeiro momento, conforme falei contigo aquele dia, a gente sabe que, a princípio, desfiles do porte que já se teve não vai se ter pela falta de tempo, né? Mas temos a certeza que a secretaria, contigo lá, com o Tasha, com o Ivan, Garibaldi, Glegir, estão preparando um grande espetáculo para a gente. Então, só reforçar, a comunidade está numa expectativa grande, eu tenho certeza que a secretaria não vai decepcionar. Vereadora Cira, por favor, seu tempo. Mais 2 assuntos só para finalizar aqui. Primeiro, falar dos banheiros da Praça da Tia Lídia, que hoje entrou um projeto aqui na Câmara, que eu vejo que está sendo contemplado, aqueles banheiros lá. Foi uma indicação que eu fiz, se não me engano, a 3ª indicação que eu fiz no ano. E logo quando entrei com a indicação, o vereador Paulão, que é vizinho à praça, manifestou interesse em apoiar, né? E a gente sabe que a Praça Tia Lídia, o areião da Leopoldina, do Araçá, ali como é chamado, é uma das mais usadas do município, né? E ainda não se tinha
banheiro nem ponto de água ali. Então, parabenizar o Executivo mais uma vez, né, pela sensibilidade em trazer para aquele local ali um banheiro público que a gente sabe que é bastante utilizado, principalmente com a chegada do verão agora. Se der para a gente fazer aquilo lá antes da chegada do verão, seria excelente. Tá? Outra coisa que me chama a atenção, desculpe, e para finalizar, a gente toda semana acaba utilizando o ginásio do Parque de Eventos na parte da noite lá, porque a gente tem os treinos do Verona, lá que está disputando o Gauchão. Inclusive, vou pegar um parênteses para agradecer o prefeito Gilson Becker, que no sábado à noite foi a Caxias do Sul presenciar um jogo do Verona. Infelizmente, não conseguimos trazer a vitória, prefeito, mas a tua sensibilidade, o teu trato para com a tua comunidade é diferente. Tá? E o povo sabe reconhecer isso. Então, meus parabéns pela tua iniciativa, a gente agradece de coração. Seguindo o meu raciocínio, a gente utiliza o ginásio do Parque de Eventos lá no período da noite, e a gente percebe que alguns munícipes de Veracruz estão lá à noite pagando serviço comunitário. Né? E o que me chama a atenção? Muitas vezes a Brigada Militar, a Polícia Civil, fazem o trabalho deles de prender um trombadinha que está ali roubando, assaltando, prende o fulano que está roubando em Santa Cruz e trazendo para Veracruz, e antes mesmo que a viatura retorne para Veracruz, eles já estão soltos de novo. Aí tu vai no ginásio de noite lá, tu vê pessoas de bem, pessoas que trabalham, pessoas que, por um descuido, digamos assim, não estou querendo inocentar eles, porque o que aconteceu, a grande maioria que está lá, são pessoas que infringiram o horário, o toque de recolher durante a pandemia, saíram para comprar o X, para buscar uma cerveja, para buscar um refrigerante, foram pegos na rua, responderam e estão pagando serviço comunitário. Enquanto a pessoa que furta, que rouba a mão armada, assalto, como aconteceu há pouco tempo aqui, invasão de domicílio em Veracruz, não ficam horas suficientes lá dentro da prisão, e a nossa brigada, a nossa Polícia Civil já tem que estar atuando de novo, porque eles não ficam na prisão. Aí eu pergunto, tá? Não sou formado em Direito, não tenho formação na área, mas o que está ocorrendo? Qual é o problema? O que o Judiciário tem que fazer para essa pessoa ficar presa? Se ela está roubando, se ela está matando. Inclusive, as últimas notícias que li, pessoas com antecedentes de morte, que tinham matado, que tinham furtado, e são presos e logo depois são soltos. Então, eu não consigo entender. A lei no Brasil vale só para aquele cidadão de bem que comete um pequeno delito? Ou a lei no Brasil tem que valer para aqueles que realmente fazem grandes delitos e estão aí convivendo conosco? A gente nunca sabe quando vai sair na rua, por mais defendo a Brigada Militar, defendo a Polícia Civil, por mais que a gente sabe que eles estão trabalhando com toda a dificuldade, pois o Estado, de maneira pífia, de maneira errada, de maneira totalmente constrangedora para com as instituições, não defende, não dá dinheiro e não coloca verba onde tem que colocar. E aí essas pessoas estão aí soltas, convivendo com a gente. Então me causa grande estranheza e grande decepção tem que chegar naquele ginásio lá e ver pessoas que eu convivo no dia a dia, que eu vi crescer, que são pessoas boas, o secretário Laura deve estar recebendo eles lá, né, para fazer esse serviço comunitário, e pessoas, sim, como qualquer um de nós aqui, que podem errar, porque eu tenho, e digo isso, talvez alguém aqui vai dizer, Marcelo, eu cumpri, mas eu acho que a grande maioria das pessoas não cumpriu 100% da pandemia, não respeitou 100% das leis, e eu acho que eu posso dizer por quase todos aqui, desculpe se alguém cumpriu 100%, mas eu duvido que a gente se trancou em casa durante quase 2 anos, a gente sabe, né? A gente cumpriu, sim, o álcool gel, a máscara num lugar público, mas a gente sabe também o que a gente descumpriu. E essas pessoas foram pegas por um descuido e estão lá cumprindo. E o pessoal que realmente tinha que estar preso e está cumprindo a sua pena, infelizmente, está na rua solto. Então fica a minha indignação e questionamento do Poder Judiciário. Seria isso, senhor presidente. Agradeço ao vereador Marcelão pela manifestação. O próximo vereador inscrito é Gilson Iser. Cumprimentar o presidente da Câmara, os demais colegas vereadores e vereadora, os assessor jurídico, em nome dele, os demais assessores, e o prefeito, Gilson, Claudério, em nome do secretário Michael, cumprimentar todos os secretários que estão presentes aqui e o público que nos assiste em casa pelo online e aqui na casa. Nessa noite de hoje, entro com um projeto da casa, número 018-2021,
onde institui a Semana Municipal da Consciência Negra em nosso município, que deve ser comemorada anualmente na semana do dia 20 de novembro. E pensando em toda a história da consciência negra do Brasil e a importância do negro, que pensei em uma forma de homenageá-los. Precisamos mudar essa realidade e lutar contra o preconceito e contra a discriminação racial, e assim ter o necessário respeito e diversidade étnico-racial e de combate ao racismo em suas diferentes formas de manifestação. Conteúdo muito atual precisa ser combatido com ações afirmativas e, afim, propõe-se trabalhar no ambiente de escolas municipais, estaduais e EMEIs e demais educandários da rede municipal de ensino fundamental e especialmente na disciplina de História, visando o estudo na raça negra, na formação subcultural e brasileira, na sua formação social-cultural. O objetivo de combater o racismo estrutural bastante em nossa sociedade. Conto com a aprovação dos novos colegas nesse projeto e agradeço desde já. Seria isso. Agradeço o vereador Gilson pela manifestação. Antes de encerrar essa sessão, eu queria me manifestar e me sensibilizo com o discurso do vereador Marcelo sobre o acontecido que vem acontecendo. Mas eu quero dizer, vereador Marcelo, que aonde existem gestores que dão valor, uma inversão de valor, aonde o cidadão de bem paga e os tombradinhos não pagam. Aonde existir grandes gestores que dizem que não podemos admitir que um menor que rouba um telefone, uma motinho, para poder tomar uma cervejinha, ser morto pela brigada militar ou pela polícia civil, isso é complicado. Há uma inversão de valor dentro do nosso Brasil, que é onde um cidadão de bem, se gentar um bandido, matá-lo dentro da sua própria casa, a família fica lesada, mas com perdão da palavra, o vagabundo que vai preso, fica recebendo auxílio reclusão para a sua própria família. Então, eu quero dizer, vereador, me sensibilizo e sou parceiro, que o ano que vem é um ano eleitoral. E nós, cidadãos de bens, temos que saber em quem votar, em quem defende a nossa comunidade e defende a família e cidadão de bem. E só com uma reforma para poder mudar esse Brasil. Acredito que é só assim. Nós temos a força e nós temos a arma na mão, que é o título de eleitor. Te agradeço pela tua manifestação, ao qual eu me revolto muito, porque sou uma pessoa que sempre prezei pela comunidade e pelo cidadão de bem. Te agradeço pelo teu discurso. Sendo esses os últimos atos dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 8 de novembro de 2021, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.